Fala galera, sou o Peter da Girota, tenho uma estética na minha garagem e hoje eu vou gravar esse vídeo aqui em resposta a um seguidor que ele mandou uma pergunta, perguntando como que é ter uma estética na garagem da minha casa, tá? Então eu vou contar para vocês aqui o início que a gente teve, né? E até esses 3 anos que eu tenho de estética aqui na minha garagem. Eu tô com a minha colinha aqui, vou dar uma olhada de vez em quando, tá? O começo aqui de tudo foi assim, eu sempre gostei, né, de cuidar dos meus carros, os carros do meu pai, né, aquela lavagem final de semana, ficar lavando o carro, tal, cuidado. E aí, na época da pandemia, eu comecei a ver alguns vídeos, né, de estética e tal. E aí, eu já trabalhava fixo, né, tinha um trabalho fixo, e eu queria fazer alguma coisa, uma renda extra, né, algo do tipo. E aí, eu conversando com a minha esposa, a gente foi ver nessa questão. Eu fiz até um curso na época, aqui na minha cidade, um curso bem básico. E aí eu comecei a gostar mais ainda. E aí, em conversa com a minha esposa, né, a gente morava num apartamento na época, e ela gostava muito desse apartamento. E aí foi até um pouco mais difícil, né, convencer ela de a gente morar numa casa. Por que a gente veio para uma casa? Porque a gente sair ter um apartamento, né, o custo do apartamento na época, e mais uma loja, ficaria um custo muito elevado. Então foi na época que a gente falou assim, por que não a gente fazer numa garagem de uma casa, né? Tem um espaço legal, e a gente começou a procurar a casa e tal. E aí a gente achou essa casa que a gente está aqui hoje, vai fazer 3 anos, né, que nós estamos aqui. E aí eu começamos a atender. Nossa, não tinha nada. Eu cheguei na garagem, eram pouquinhas lâmpadas, eu tinha um pouquinho de produto, e comecei a atender, né? Comecei a fazer. Tudo foi o que fiz aqui, né? Até hoje, né? É instalação, suporte, as coisas de manutenção na garagem. Eu e a ajuda da minha esposa também. A gente que acabou, faz tudo, coloca a mão na massa mesmo, né? Então, o começo foi esse. Então, a gente pegou e partiu para casa por questão dos custos, né? E da comodidade, né? A gente morar na casa e utilizar ela para trabalhar. Então, acho que essa é uma das melhores coisas na casa de você trabalhar numa garagem de casa. Até eu tinha um certo preconceito, né, no começo. Pô, garagem de casa, as pessoas vão vir, tem que ser uma loja, etc. Mas aí você vai vendo com o tempo, você vai pegando a experiência né, e vai vendo que não é nada disso, né? Então, tem muitas pessoas que começaram na garagem, estão até hoje, são excelentes profissionais, né, no ramo. E, claro, todo mundo quer ir para uma loja, ou não quer ir para uma loja, quer melhorar a sua garagem, quer aumentar a sua garagem, não tem problema nenhum, né? Então, a gente, no começo, aí, tipo assim, como que eu oferecia, né? Como que eu divulgava a minha estética? Pô, eu tô começando agora e agora, o que, que eu vou fazer? Eu comecei a divulgar na empresa que eu trabalhava, com os amigos, né, mais próximos, né, então com o meu sogro também. E aí eles começaram a fazer o quê? Lavagem. Fazer as lavagens mais básicas, né, um preço sempre mais em conta, no caso. Eu sempre cobrava um pouquinho mais barato, mas nunca deixava de entregar sempre a mais, né. Porque é o começo. O começo, esse é o processo que a gente tem. A gente tem que te cobrar um custo mais barato, né, para as pessoas gostarem do serviço e divulgando né, com aquele boca a boca, que é a melhor coisa também que tem. Então foi assim. Eu comecei a fazer lavagens. E aí depois já comecei o quê? Tinha uma politriz, uma rotativa, né? E aí eu comecei a fazer polimento de farol. Foi o serviço que eu fazia no começo. Lavagem e polimento de farol. E assim foi crescendo. Então eu conciliava, né? Como eu falei, tinha um outro serviço fixo, né? Que é o que era o fixo dos custos da minha casa. E tudo que eu tirava na estética, eu reinvestia nela. Eu ia lá fazer um outro curso, comprava um outro produto, comprava um maquinário. Então, assim, você vai se reinvestindo na própria estética. Então, esse é um lado bom também, de você estar na garagem da sua casa. E aí eu fui conciliando isso daí. Tinha dias, tipo assim, eu fazia na minha folga. Então, eu fazia o quê? Finais de semana, feriado, eu sempre estava atendendo aqui. E nos dias normais eu trabalhava na minha empresa, na outra empresa que eu trabalhava. Então, teve meses que eu trabalhei 30 dias direto, né? Cansado, fazia tudinho, mas faz parte de tudo, né? Do começo. Então, foi isso que a gente ia fazendo. Como eu falei, né? Aqui o custo é mais baixo, né? Você não tem um custo tão alto, né? De aluguel, etc. Por mais que seja um pouco mais alto, só que a estética ela consegue conciliar, consegue pagar o aluguel, onde você mora, você não tem custo de deslocamento, você não pega ônibus para estar horas em ônibus, deslocando para lá e para cá, né? Como eu tinha no outro emprego, que eu tinha em outra cidade. Então, acho que isso são as coisas bem relevantes né, para quem tem uma estética na garagem. E, deixa eu ver outra aqui. Na questão de divulgação. Então, assim, quando você faz esse serviço, você divulga seus amigos, as pessoas vão conhecendo, né?
e isso é bem legal. Então, esse foi o nosso começo. Tem 3 anos que eu estou na estética. Hoje eu estou só na estética, né? Eu saí do outro emprego porque foi um planejamento, né, junto com a minha esposa, que aí começou graças a Deus foi crescendo, a gente foi fazendo todo esse processo, né, de divulgando para amigos, depois da rede social, mas a gente foi fazendo e hoje, graças a Deus, eu saí da outra empresa e só trabalho na estética e continuo aqui na garagem da minha casa, né? Claro, a gente foi melhorando, mas é tudo assim, tudo que foi entrando, a gente foi revestindo. E tudo planejado, né? Não foi algo, a gente pegou simplesmente, vamos sair, aquele oba-oba, né? Então essa aqui é a história inicial aqui da Giro Alto, né? E eu queria passar, que foi uma pergunta aí do nosso amigo no canal. Depois eu deixo aí o nome dele também, a pergunta que ele deixou. Eu vou deixar algumas fotos também de como era quando eu comecei aqui na garagem e como ela está hoje, tá bom? E queria passar isso para vocês no nosso início aqui, tá? Obrigado aí e até a próxima.